Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. O nosso estudo de hoje, o tema é o homem e o pecado. Está em Gênesis 1, do 26 ao 31, que diz: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem ou mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que lhe dê semente, isto vos será para alimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, primeiro nós estudamos a doutrina de Deus. Agora entramos na sequência sobre a doutrina do homem e o pecado. Porque para se conhecer ao homem, primeiro nós temos que conhecer a Deus. A Bíblia nos relata que o homem veio a existir por um ato criativo de Deus. Gênesis 2, do 7 ao 9 diz. Gênesis 2, do 7 ao 9 diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar todas as árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, ele criou o homem. Para nós cristãos e muitos povos da terra, a maioria de todas as religiões, se acredita, se tem certeza de que o homem foi criado por Deus.
e não existe outra forma do ser humano existir. O homem foi criado por Deus. Tudo que o ser humano iria precisar para viver, o ar, a água, os alimentos, as matérias-primas que o homem iria precisar para transformar naquilo que lhe seria necessário, criou Deus antes de criar o ser humano. Sim, a casa que eu moro tem os tijolos que foram feitos do barro, criado por Deus. Tem a janela, que é feita de madeira, que foi criada por Deus. Eu estou respirando o ar que é necessário para que eu me mantenha vivo. Eu preciso de alimentos. Em cada alimento que eu consumo, existe uma vitamina, existe algo necessário para manter o meu corpo em funcionamento. Existe o couro, a pedra, tudo, o vidro, tudo Deus criou antes de criar o ser humano. Até mesmo os remédios que tomamos, das doenças que apareceram durante os anos, o homem descobre a cura na natureza. Sim, os remédios são feitos da natureza. E você imagine, Deus sabia de tudo que o homem iria precisar durante o curso da sua história. O homem foi criado à imagem divina. O homem é também um espírito pessoal, como Deus é um espírito pessoal, com o poder de pensar, querer e realizar. Deus, como espírito pessoal, criou o homem também como um espírito pessoal, com os poderes de pensar, de querer, de realizar. E Jesus fala em João, no seu encontro com a mulher samaritana, que Deus que procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ao homem foi entregue todas as coisas para cuidar e ter domínio sobre elas. E é o que o homem ainda está fazendo, embora de forma incorreta, por causa do pecado. Pecado quer dizer desobediência, errar o alvo. Deus criou o ser humano com um objetivo e colocou o ser humano em um lugar magnífico. O homem não tinha nenhuma necessidade. O homem não sentia dor, o homem não envelhecia, o homem tinha uma vida perfeita. Não haviam guerras, não havia fome, não havia desigualdade, vaidade, inveja, nenhuma das mazelas que hoje
nós vivemos e sofremos. Mas a partir de Gênesis 3, o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus. Por ele ter o poder de pensar, querer e realizar, ele desobedeceu a única ordem que Deus deu: não tocar na árvore da vida, nem na árvore da ciência do bem e do mal, que está em Gênesis 2. E o homem desobedeceu, e apesar de ter milhares de frutos na terra, o homem foi totalmente inconsequente e tocou apenas em uma que Deus disse para não tocar. O homem desobedeceu a Deus e, conforme nós fomos estudando a doutrina sobre o homem e o pecado, nós iremos ver isto mais detalhadamente. Porém, queremos dizer agora que a terra, a partir do pecado, ela se tornou maldita, como está em Gênesis 3, 17. Sim, a terra se tornou maldita, e todas as consequências que nós sofremos hoje, elas vêm disso, do homem querer, do homem pensar e realizar. O homem pensou que seria igual a Deus se comesse da árvore da vida. Ele foi enganado pela antiga serpente, o diabo, que está em Gênesis 3, no começo, e desobedeceu a Deus. Nós vemos tudo o que acontece na terra hoje. Infelizmente, o homem desobedeceu a Deus. Mas Deus já providenciou no pecado do homem, em Gênesis 3,15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isto está falando sobre Jesus Cristo, que veio e morreu pelos nossos pecados. E depois da doutrina do homem e do pecado, nós iremos estudar a doutrina sobre Jesus Cristo. O Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos. Graça te damos, Pai, porque Tu nos criaste, Pai, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira perfeita. E tudo que Tu criaste, Pai, Tu olhaste e viste que era bom. E destes ao homem o poder de pensar, de querer e realizar. Infelizmente, Pai, nós pecamos e desobedecemos a Ti, Pai. Sim, como a raça humana, através de Adão e Eva,
e continuamos desobedecendo e fazendo aquilo que não te agrada, Pai. Perdoa-nos, Pai, e já te agradecemos, porque em Jesus Cristo nós temos um único e suficiente Salvador. Mesmo nós pecando contra ti, tu nos amastes de tal maneira que deste o teu Filho para morrer em nosso lugar, nos concedendo novamente o direito a voltar a viver contigo pelo resto da eternidade. Obrigado, Pai, porque somente tu nós reconhecemos que é eterno, onisciente, onipresente, onipotente, infinito, que está acima de todas as coisas, Pai. E nós somos seres limitados, Pai. Esses atributos que pertencem a ti, nós não temos, nenhuma criatura tem. Somente tu que és o Deus único e verdadeiro. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.